Olá pessoal, tudo bem? Finalmente eu vim trazer para vocês aqui a minha lista de desenhos animados que eu mesma selecionei, eu mesma montei e também são desenhos aprovados pelos meus filhos. Então eu resolvi compartilhar com vocês porque já foi um pedido feito lá no Instagram, eu já tinha prometido e agora finalmente eu consegui parar para gravar esse conteúdo. Achei que ia ficar melhor aqui no YouTube porque aí eu posso mostrar também algumas cenas dos desenhos e vocês também já vão ter uma prévia, mas além de tudo eu vou deixar todos os links aqui salvo aqui embaixo na descrição, você vai poder ter acesso a todos os desenhos, ou seja, vai ficar tudo organizadinho aqui para você poder acessar e se você quiser também mostrar para os seus filhos, tá? Então, a maior parte dos desenhos que eu vou mostrar para vocês tem disponível no YouTube, ou seja, é tudo de graça, né? Não precisa pagar nenhuma plataforma como Netflix, Disney+, essas coisas. Eu posso depois fazer uma lista com alguns desenhos que eu gosto, filmes também, nessas plataformas pagas, mas aqui eu vou focar no YouTube, tá bom? Antes de mais nada, eu queria reforçar para vocês que assim, eu sou uma mãe leitora, eu sempre gostei muito de ler para os meus filhos e eu acho que a gente deve inclusive deixar os nossos filhos serem expostos mais à leitura do que exatamente aos desenhos animados. Porém, eu também nunca fui zero telas, tá? Então os meus filhos, apesar de serem filhos que gostam de ouvir também leitura em voz alta, também eles leem sozinhos os próprios livros, os meus filhos também sempre assistiram desenho animado dentro da minha supervisão, da minha orientação, aquilo que eu entendia que era bom para eles, tá bom? Então eu acho que uma coisa não anula a outra, a gente só precisa saber equilibrar isso, o tempo de exposição, e eu sempre digo que é muito melhor que a criança brinque, que a criança escute boas histórias, que a criança conviva com a família e o menos tempo possível diante das telas. Essa é a minha bandeira, tá? Mas eu não sou contra. Então se você é pai, você é mãe, tá aí procurando de repente uma boa lista de desenhos, eu vou deixar aqui a minha sugestão e eu espero que vocês gostem. Então o primeiro desenho que eu vou falar para vocês aqui é a série de desenhos animados do Piglet e Winx. Essa série passava na TV Cultura, não passa mais hoje, né? Mas foi o primeiro desenho que eu resolvi escolher para o meu filho quando eu passei a ser mais criteriosa nessa exposição do meu filho aos desenhos animados, e também foi numa fase em que eu já estava querendo diminuir a exposição dele às telas e querendo ler mais histórias do que exatamente deixá-lo assistindo TV o dia todo, que era o que eu fazia, né? Então, eu tenho um carinho muito especial por essa série. O meu filho, assim, como ele viu vários episódios, então ele acabou gostando muito. Na época ele tinha 2 anos de idade e aí foi crescendo e foi assistindo, então ele lembra bem dos personagens. Inclusive teve alguns episódios em que o próprio Piglet e Winx lia alguns livros e eu lembro que eu até peguei algumas sugestões ali que o desenho deixou para poder procurar para o meu filho, então é bem legal. Então a história do Piglet e Winx é a seguinte: o porquinho, ele tem 8 anos, ele vive aventuras com muita diversão junto dos seus amigos Dana, o touro, mais conhecido como Fern, e as aventuras se passam na fazenda Halu, que é no país da Irlanda. Em momentos emocionantes ele sempre fala Jaker, vocês vão perceber isso, que é uma expressão irlandesa para divertimento, alegria e emoção. Os episódios são construídos em torno de histórias contadas pelo próprio Piglet, que agora já é avô, e ele conta isso para os seus 3 netinhos, a Meg, o Zezinho e o João. Então, por meio dessas recordações, o personagem revive a sua infância e ensina a todos lições de vida, ética e sabedoria. A série é muito bacana porque une a essa prática de contar histórias as mais modernas técnicas de animação. Então, você vê que é sempre um vovô que está contando a história das suas aventuras para os netinhos que estão num tempo mais moderno aí, comparado ao dele, né? Então, é bem legal. A próxima sugestão da lista é As Aventuras de Tintim. Eu gosto muito, na medida do possível, vocês vão perceber também nas outras sugestões, de associar o desenho animado que as crianças vão assistir a algum livro que eu já tenha lido, algum personagem que eles gostaram muito. E o Tintim é um ótimo exemplo disso, assim. Então, eu lembro que eu comprei o Explorando a Lua para o Gustavo, que é um dos gibis do Tintim, né, uma das aventuras dele. O Gustavo simplesmente amou, e daí quando eu mostrei o desenho, ele achou muito bacana ver os personagens em movimento e tal. Então essa também é uma boa estratégia, se você de repente está lendo uma história que a sua criança gosta, quem sabe não existe também uma versão de desenho, assim como acontece no caso do Tintim. O filme As Aventuras de Tintim, do primeiro filme, lançado em 2011. No Brasil, a série foi transmitida pela TV Cultura a
partir de janeiro de... A próxima sugestão é o desenho do Pequeno Urso. Talvez muita gente aí vai ter uma nostalgia com esse desenho, porque foi o desenho que passou também na nossa época, também na TV Cultura. Então a TV Cultura transmitia muita coisa que era menos prejudicial para as crianças, era um pouco mais tranquilo de ser assistido, né? Não tinha tanta coisa para a gente se preocupar. Então fez parte também da infância de muitos, eu tenho certeza. Então o Pequeno Urso é o protagonista da série. Ele é um ursinho muito curioso que vive com seus pais, mamãe urso e papai urso, e gosta de sair para brincar e viver várias aventuras com seus amigos. Uma pata brincalhona, uma galinha alegre e organizada, um gato divertido e brincalhão, uma coruja inteligente e Emily também, uma garotinha carinhosa e a única humana da turma. Quem não se lembra de Babar, o Rei Elefante? Gente, eu amava assistir esse desenho quando eu era criança. Eu me lembro no final da tarde, quando a gente ia assistir, porque a gente não tinha como hoje, né, o acesso que as crianças têm, qualquer horário elas podem assistir o desenho, né, a gente tinha que esperar o horário que o desenho ia passar. Mas eu simplesmente amava o Babar, amava assistir ali as cenas da família. Eu lembro que ele também lia para os seus filhos, né, eu gostava muito de ver aquela cena, então com certeza é um desenho que eu indico. E o Babar, eu não sei se vocês sabiam, também saiu de um livro infantil francês. Ele foi escrito por Jean de Brunhoff, e com o tempo os livros deram origem a uma série de TV e filmes que fez o personagem ser o mais conhecido pelo mundo. A história de Babar é iniciada quando ele nasce com uma simples elefante na floresta até a morte de sua mãe por um caçador, fazendo ele fugir para uma cidade onde ele se torna amigo de uma velha senhora humana que o educa, fazendo-o andar e se comportar feito um humano, fazendo-o vestir roupas e tudo. Depois de um tempo já adulto, ele retorna ao seu lar na floresta e salva seus amigos elefantes do caçador de sua mãe, assim sendo coroado o rei dos elefantes. Posteriormente, o Babar se casa com a Celeste, não sei se vocês se lembram, e inicia a construção da cidade dos elefantes, que ele batiza como Celesteville, além de ganhar 3 filhos, Pom, Flora e Alexander. Posteriormente, ele se torna rival de Rataches, rei dos rinocerontes, que tenta fazer de tudo para derrubar o Babar. A próxima série de desenhos animados que eu vou mostrar para vocês é a Pingo Pinguim. Então, é a história de um pinguim, e ele, a linguagem não tem palavras, então é um desenho só onde tenha de repente algum resmungo, alguma coisa. Eu acho sempre legal mostrar também esse tipo de série para as crianças. É feito ali, parece que é feito de massinha, né? E eu lembro de ter assistido vários desses desenhos também na minha infância, e eu acho que é sempre interessante. Você tem a vantagem que o seu filho não vai estar ouvindo, né? Às vezes algumas palavras que de repente você não gostaria que ele ouvisse, que pode ter em outros desenhos animados, né? Esse não, então você tem mais essa segurança. A série Pingo Pinguim é um sucesso mundial. Como eu falei, quase todos os diálogos estão em uma linguagem dos pinguins, então é uma linguagem muda, né? Consistindo só em balbuciar, resmungar e tal. A animação conta a história de um pinguim que vive no Polo Sul com seu pai, que trabalha como carteiro, sua mãe e sua pequena irmã, Pinga. É bem legal. A próxima sugestão de desenho animado para vocês é As Aventuras de Madeline. Talvez esse mais as meninas vão gostar, né? E aqui em casa a gente assistiu alguns episódios, eu cheguei a assistir até um filme também, desenho com a Laura, e foi bem legal, ela gostou bastante. Madeline é uma pequena menina corajosa que mora em um internato católico de Paris, juntamente com a senhorita Clavel, a responsável pela tutela das crianças, e com suas mais 11 amigas. Durante as histórias dos episódios, alguns personagens pronunciam algumas palavras e expressões em francês, né? Que é bem interessante. Todo episódio da série encerrava com a seguinte frase dita pelo narrador: "E foi o que aconteceu, só isso e mais nada." A próxima sugestão, então, é o desenho Zeca e Joca, que vai na mesma pegada daquele do Pingo Pinguim. Parece que é feito de massinha e também a linguagem muda. A cada episódio, a dupla cria as mais complicadas situações para tentar resolver um problema. Eles seguem à risca o lema: "Para que simplificar se é possível complicar?" E com isso arrancam sorrisos dos telespectadores. De acordo com seus criadores, a animação não trata apenas de comédia, mas também quer transmitir a ideia de que não se deve desistir nunca. Outro desenho animado que eu gostei muito de passar para os meus filhos e que também tem a sua origem nos livros é o Ursinho Paddington.
Tem um filme também que foi lançado do ursinho, mas aqui a gente tem o livro e as crianças simplesmente amaram quando eu li o livro para eles em voz alta, e quando eles viram também mais uma vez os personagens em movimento também foi o maior barato. Eles assistiram muitas vezes, até hoje as crianças ainda gostam de ver muitos episódios do Paddington. Criado pelo escritor Michael Bond, em 1958, o Paddington é um urso peruano que viaja para Londres carregando apenas uma pequena mala. O personagem considera os ingleses receptivos e acolhedores. Por isso, ele foi até o país em busca de um lar. Ao chegar na cidade, ele encontra a família Brown, que rapidamente se encanta pelo ursinho. Além do livro, a clássica história também ganhou diversas adaptações para televisão e cinema. A primeira aparição de Paddington na televisão aconteceu em 1996, em uma série produzida pela BBC. Depois dela, as aventuras do ursinho tiveram outras 7 adaptações. Já nas telas do cinema, o urso estrelou 2 filmes, um em 2014 e outro em 2017. O ursinho Paddington é o personagem principal. Grande parte do sucesso do desenho fica por conta dele mesmo. E é extremamente educado, simpático e encanta todo mundo que assiste o ursinho. Realmente ele é uma graça. Além disso, ele está sempre disposto a ajudar as pessoas com as quais convive. Eu lembro de as crianças assistirem sempre terem várias ideias para brincarem depois de terem assistido o Paddington. Era um barato. Inclusive tem um episódio que ele faz uma lista de tarefas e que as crianças depois quiseram fazer igualzinho. Eu dei muita risada. O ursinho também é bastante atrapalhado, o que contribui positivamente para o humor da série. Durante sua adaptação à vida na cidade grande, o personagem se envolve em situações hilárias, ao mesmo tempo que compartilha a curiosidade típica da infância, criando uma identificação muito boa com as crianças. Você tem os episódios disponíveis todos, a maioria pelo menos ali no YouTube, mas também quem quiser, ele é disponível no Amazon Prime. Eu lembro que eu também consegui assistir por essa plataforma. A próxima sugestão da lista é uma série de desenhos chamada Laços de Família, tá? Cuidado na hora que você for pesquisar no YouTube, senão vai vir a novela Laços de Família, que não tem nada a ver. Então você tem que colocar lá a numeração 101 e tal, mas eu deixei para vocês aqui embaixo também o link que vai dar acesso, vocês vão ver como é que é o formato desse desenho. Na verdade, são miniaturas, ursinhos em miniaturas que se movimentam, né? E, nossa, é muito interessante, assim, é uma família de ursinhos e eu acho que seus filhos também vão gostar. Então você tem uma amostra de como que esse conteúdo é exibido, né, porque não é um desenho, na verdade parece que são miniaturas mesmo, e não sei como é que eles conseguem montar isso, mas o efeito fica bem bacana, bem interessante, e você percebe também as cores, né, então essa é uma dica importante também quando você for aí pesquisar algum conteúdo para os seus filhos. Tente procurar, na medida do possível, né, conteúdos que tenham as cores mais sóbrias possíveis, assim, que não seja aquela coisa gritante, muito colorida, né? Não é que esses desenhos sejam ruins, mas eu acho que para você não hiperestimular a criança, de repente mostra, se você for exibir esse conteúdo assim mais no período da noite, eu acho que pegando essas cores mais sóbrias você consegue deixar a criança mais tranquila e não tão hiperestimulada como é o efeito daqueles desenhos mais coloridos, né? Então, esse conteúdo mostra aí as divertidas aventuras de 2 famílias de ursos, onde a amizade, o humor e a aventura andam sempre de mãos dadas. Então a próxima indicação é a série de desenhos de aventuras de Thomas e seus amigos, né? Qual criança que não gosta aí dos trenzinhos falantes, né? Eu vejo assim pelas lojas de brinquedos o quanto ainda tem brinquedos do Thomas, então eu entendo que tá em alta ainda isso, né? Teve a fase do meu filho assistir mais o desenho do Thomas, mas eu sempre achei muito legal, muito interessante, muito tranquilo para as crianças assistirem também. E eu acho que é uma boa pedida. O que eu vou colocar para vocês aí, o que eu vou mostrar, não é o Thomas mais atual. Eu achei aí o acervo do Thomas mais antigo, né? Você vai perceber aí pelo design gráfico aí do desenho e tudo, como é que ele é diferente desse mais moderno, vamos dizer assim, né? Que eu acho mais seguro também, eu sempre prefiro esses desenhos mais antigos. Então a história se passa na fictícia ilha de Sodor, onde Thomas, uma locomotiva azul, apronta suas travessuras junto com os seus amigos. Em Thomas e seus amigos, os seres humanos são meros coadjuvantes. Os personagens principais são desde trens, ônibus até helicópteros. Todos eles trabalham na estação ferroviária do Sir Topham Hatt. Thomas e seus amigos é um desenho feito para crianças de todas as idades, além de histórias divertidas e mágicas. Tem várias músicas e atividades educativas, mensagens positivas e lição de moral para crianças pequenas.
O próximo, então, é a Angelina Ballerina. Qual menina não sonhou em ser uma bailarina, né? Então, eu acho um desenho bastante feminino, aí talvez voltado mais para as meninas. Fica a sugestão aí. E, de repente, se vocês gostarem, aprovarem, né? Podem também passar para as filhas de vocês. Então, a Angelina Ballerina é uma série de desenho animado britânica baseada na série de livros infantis de mesmo nome da autora Catherine Hollabierd, ilustradora Ellen Craig. Eu gosto muito dos traços desse desenho, eu tenho um livro aqui, inclusive, delas, e é mais um exemplo de desenho aí que saiu dos livros, né? A série é sobre Angelina Mousseling, uma jovem camundonga que adora dançar balé, sua família e também os seus colegas de classe. É bem legal. A próxima sugestão que eu vou deixar para vocês é Pedro Coelho. Nós somos aqui também apaixonados pelo Pedro Coelho. Eu leio as histórias do Pedro Coelho já há muito tempo para os meus filhos. Então, essa lista, na verdade, esse vídeo, né? Eu consegui só esse vídeo de desenho animado do Pedro. Ele tem uma compilação de pelo menos 4 contos do Pedro Coelho, são 9 no total. E o interessante desse desenho, desse conteúdo que eu deixei para vocês linkado aqui, é que ele segue exatamente o padrão do traço da própria autora, que também era a ilustradora, a Beatrix Potter, assim como também era o caso do Hergé nas Aventuras de Tintin. A série de desenho animado seguiu exatamente o mesmo traço do ilustrador, né? Então ficou muito legal, a criança consegue reconhecer, assim, se você já leu o livro, se ela viu também já as ilustrações gráficas, né, no livro, ela vai conseguir reconhecer nesse desenho. Então, tem o filme, mas eu não acho muito bacana, eu não gostei muito do filme, enfim, mas minha opinião é mais hollywoodiano, assim, então não curti muito, mas essa série de desenhos que eu vou deixar para vocês, sim, é bem legal e segue fielmente os contos que a própria autora escreveu. Eu falei para vocês, nesse único vídeo vocês vão conseguir assistir os volumes 1, 2, 3 e 4, de um total de 9 contos que a Beatrix Potter escreveu do Pedro Coelho, e eu pesquisei e esse foi o único que eu encontrei, assim, mais fiel o conteúdo do livro, né? Você tem também outros episódios, mas eles estão em português de Portugal, então achei mais difícil para as crianças acompanharem a linguagem. Então esse daqui tá dublado na nossa língua mesmo, o português do Brasil, então eu acho que vale muito a pena também mostrar para as crianças pequenas, e quem sabe leva também a curiosidade delas lerem o livro, ou você mesma começar a ler os livros para eles. O outro desenho que eu quero também indicar para vocês é Louie. Não sei se vocês já ouviram falar, é um coelhinho muito fofo. E esse é um desenho especificamente, assim, indicado para crianças também que gostam muito de desenhar. Mesmo aquelas que não gostam podem assistir também. E quem sabe até o fato de assistirem o desenho não vai ajudar as crianças a terem essa aptidão para o desenho, essa tendência para desenhar, né? Por aqui eu tenho a minha filha que gosta muito de desenhar, então esse com certeza é um desenho que é muito bacana, vocês vão ver, eu vou mostrar uma prévia para vocês vão entender o porquê. Então o Louie é um coelhinho branco que gosta de desenhar junto com a sua amiga Yoko, uma joaninha que ajuda ele em seus desenhos. Em cada episódio, Louie e Yoko têm um problema, e para resolvê-los, os dois sempre desenham coisas que podem virar reais e até se mexer. Os seus desenhos sempre os ajudam em qualquer problema que tenham em cada episódio, é bem legal. Um outro desenho também é o Bob o Construtor, e o Gustavo gostou muito na época em que eu mostrei para ele. Também é um desenho daquela época que eu estava fazendo a transição, assim como o Piggly e Winks, o Bob o Construtor também entrou, e é um desenho que também parece que é feito de massinha, mas nesse os personagens falam, né, então é bem interessante, e mostra ali o Bob na cidade, construindo as coisas, as máquinas falam, e então é um desenho bem fofo, bem legal também. Na cidade onde mora o Bob, ele é um jovem construtor conhecido pelo seu grandioso trabalho em obras, consertando, construindo e reparando inúmeras casas e lojas dos habitantes. No entanto, ele não está sozinho no seu serviço. O Bob está sempre na companhia de suas máquinas falantes que o ajudam no seu trabalho de construção civil, ao mesmo tempo que aprendem coisas novas em meio a andanças pela cidade.
Então essa era a lista de livros que eu considero segura, que eu considero confiável para mostrar para vocês, para indicar para vocês. Lembrando que é importante que vocês pais façam a avaliação, apesar de eu mesma indicar, eu sempre falo que é importante que o próprio pai, a própria mãe se envolva na educação do filho. Então confere antes, vê se realmente é interessante apresentar para o seu filho. Aqui os meus gostaram, os meus assistiam, continuam assistindo, e eu espero que vocês tenham gostado da minha sugestão, espero que essa lista seja útil para vocês. E se você também conhece algum desenho que não tá aqui na lista, mas que você também considera seguro, que seus filhos assistem, é super tranquilo, deixa aqui nos comentários, porque pode ajudar outros pais e até a mim também, tá bom? É isso então, muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!